Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Pesquisa E2MOC. O nosso palestrante de hoje é o professor colaborador Márcio Martins da Silva Costa. Ele se apresenta quando ele for falar, vai se apresentar muito melhor do que eu faria. O título da apresentação dele é Vem CubeSAR, uma proposta de missão para mapear Vênus, usando o CubeSat SAR na banda X. Então, Márcio, muito obrigada pela sua presença, por trazer esse tema para a gente poder conversar, discutir. Eu sugiro que todos mantenham os microfones desligados, as câmeras vocês fiquem à vontade, como quiserem. Depois que o Márcio terminar a apresentação, a gente abre para as perguntas, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema dele, tá bom? Obrigada, Márcio. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Liana, pela recepção. Obrigado, William, tá? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E, curiosamente, eu estava falando com elas, eu nem estou no ITA hoje eu estou bem longe, eu estou no Inatel, aqui em Santa Rita do Sapucaí, certo? No Instituto Nacional de Telecomunicações, que é uma referência dessa parte de telecomunicações. No que tange a nossa área de trabalho, antes de adentrar no tema efetivamente, tá? Eu vim aqui conversar sobre uma parte desse projeto que eu vou apresentar aqui, desse trabalho, dessa proposta, tá? No que tange a parte de antenas. Eles aqui têm um know-how absurdo, ou seja, o 5G do país está nascendo praticamente com umas iniciativas que estão tendo aqui no Inatel. E eles têm um grupo muito forte, entendeu? Da parte de antenas, não só de microfita, que são aquelas antenas impressas, né? Quanto antenas refletoras. Ou seja, é uma galera forte. E eu vim aqui pela terceira vez. Na primeira vez eu vim ainda por um período que eu passei na Marinha, depois eu voltei com a intenção de ter um co-orientador aqui no meu doutorado para fazer o processo de alimentação de uma antena offset refletora, que era uma antena para um sistema espacial radar, SAR, né? E por conta de inúmeras coisas ali, eu acabei não enveredando para cá, mas enfim. Aí eu tive uma alegria essa semana de receber um convite aqui do reitor para conhecer como é que estão as instalações, como é que estão as coisas. Ele queria conhecer algumas iniciativas minhas. E nessa brincadeira, acabou que a gente conversou sobre a E2MOC, entendeu? Então, essa é a primeira notícia que eu dou para vocês aqui, da gente... eles se interessaram, comecei a falar sobre o grupo, eles começaram a ficar felizes aqui, que você tem um grupo de pesquisa chamado E2MOC, no ITA, Mecânica Orbital Controle, e para eles que não entendem nada de sistema espacial e querem conhecer, estão ávidos para entender... Para não dizer que eles não entendem, eles têm um grupo aqui, uma garotada muito legal que está desenvolvendo CubeSat. Tá? Eu já vou me apresentar, já vou começar, tá? Eu estou enrolando todo mundo aqui, mas eu acho que é legal passar isso, entendeu? Eles começaram a desenvolver uns CubeSats com tecnologia LoRa, que é para fazer comunicação do espaço com o solo, mas para você lançar em órbita, enfim, nem em órbita baixa, né? São aqueles voos suborbitais de 4, 5 quilômetros, né? E eles já fizeram uma prova de conceito, lançaram esse CubeSat desenvolvido aqui, o CubeSat estabeleceu comunicação com o solo e com outro CubeSat, entendeu? Então foi legal, foi um negócio bacana. Mas eles não, dali para cima, eles não enxergam mais, entendeu? Então foi aí onde veio o convite para eu visitar aqui, entendeu? E está sendo uma visita muito legal, entendeu? Por conta do almoço, quase que eu perco horário com vocês, me perdoem, por conta dessa visita, eu não tenho nenhum material extremamente elaborado para hoje, tá? Mas eu tenho bastante informação, que eu acho que é isso que é legal, que é o conteúdo que a gente vai ter aqui para poder debater nessa tarde de hoje, tá? Bom, o tema que foi colocado aqui é Vem CubeSAR, tá? Vem CubeSAR é um nome que já foi dado para uma missão espacial, tá ok? E por que eu estou trazendo essa missão aqui? Ano passado eu já fiz 2 apresentações, tá? Uma delas que foi decorrente de um abstract que nós apresentamos no CBDO. Na realidade, eu tinha lá atrás uma ideia, uma concepção de utilizar uma missão SAR utilizando o modelo Tandem, ou seja, dois satélites, de modo que pudesse fazer um mapeamento, principalmente interferométrico de Vênus. A ideia era, por esse processo interferométrico, que é o processo que a gente mede a diferença de terreno, você consegue fazer um mapeamento em elevação, né? Que você conseguisse identificar as alterações geológicas do planeta. Tá? Então, essa era uma ideia preliminar. Mas eu digo para vocês que até essa semana as coisas andaram mudando. Tá? E eu acho que foi bastante bacana. O William, ele, coitado, teve que sofrer, que eu mandei um abstract,
E logo em seguida eu falei com ele, William, eu te alterei esse abstract em duas linhas ali, porque as coisas mudaram. Tá? Eu vou começar a minha apresentação compartilhando aqui uma janela, deixa eu ver aqui se já está à mão. Tá? Uma foto aqui. Vocês estão vendo essa foto? Estão vendo uma foto compartilhada? Sim, Liana? Agora carregou. Sim, estamos sim. Como eu estou com uma tela só aqui, eu não consigo ver agora vocês. Mas vamos lá. Quem vocês estão vendo aí na tela é a Sui Srenkar, me perdoa, não vou conseguir traduzir o nome dela, tá ok? Ela é uma das umas cientistas, tá? Que estão cientista-chefe das missões da NASA em direção a Vênus, tá? E essa foto foi tirada na última quarta-feira, tá ok? Quarta ou terça, acho que foi terça ou quarta-feira. Mas, enfim, todo ano ocorre nos Estados Unidos o LPSC, é o Lunar Planetary Solar Conference, se não me engano é isso. Tá? É um congresso, um seminário que eles têm, tá? Tradicional, onde reúne todo mundo que está focado ali em pesquisa e desenvolvimento, no que está acontecendo no sistema solar, ou seja, na parte planetária, o que está acontecendo na Lua, se reúne os principais cientistas, enfim. Está acontecendo no Texas essa semana, começou na segunda-feira e vai até sexta-feira, e até hoje, né? E eles têm um painel para cada planeta, tá? Para cada planeta, para cada iniciativa que se tem. Por exemplo, tem um painel lá exclusivamente para o Psique, que é uma OPSIC, né, para poder ter aquela missão para explorar um asteroide que é só de ferro, tá? Enfim, tem um painel para cada coisa. E tem um painel que dá um grupo exclusivo que estuda Vênus. Ela é a cientista-chefe, como eu já falei, dessa missão para Vênus, que na NASA tinham duas missões previstas, tá? Foram anunciadas há 2 anos atrás, que eram as novas missões, enfim, que iam fazer um novo estudo do planeta, né? Para quem não acompanhou no passado, eu lembro que a última apresentação que eu fiz foi no dia 7 de outubro, o que nós temos hoje em dia do planeta Vênus é o seguinte, né? É um planeta irmão. Eu vou voltar algumas características para quem não acompanhou, tá? É um planeta que, teoricamente, está na mesma faixa, onde teoricamente, você está dentro de uma linha possível de vida. Mas o que acontece com o planeta Vênus? Diferente da Terra, com mesmas dimensões, com mesmas características quase, entendeu? Pelo menos é o que se acredita. Ele teve um destino diferente, né? Hoje em dia você tem uma Terra habitável, com água, com uma atmosfera, enfim, adequada à vida, né? Pelo menos a vida que a gente compreende. E Vênus, pelo contrário, é totalmente um inferno, né? Entendeu? Então eu vou falar um pouquinho mais de detalhamento, apenas vou passar alguns slides rápidos depois daquela apresentação que eu fiz ano passado, mas eu quero focar aqui, tá? 2 anos atrás, a NASA e a ESA, tá? A Agência Espacial Europeia, elas estabeleceram 3 missões para visitar o planeta Vênus, tá? Dessas 3 missões na realidade, foi um grande alvoroço, porque já tinham mais de 10 anos em que o planeta Vênus ele não era visitado por uma missão nossa, entendeu? A gente já estava, desde a missão Magellan, que era uma missão que fez todo o mapeamento radar do planeta Vênus. Hoje temos o planeta Vênus mapeado, em termos de radar, não com alta resolução, com baixa resolução, mas já é alguma coisa, tá? E depois dela passou um lapso absurdo A única coisa que se tinha lá eram flybys, entendeu? No meio desses flybys, ou seja, essas possibilidades de pegar o impulso com a força gravitacional de Vênus ali, foram passadas algumas missões, e nessas missões, naturalmente, foram buscadas algumas informações do planeta. Mas buscar efetivamente alguma missão específica para o planeta até então não tinha. Então, a NASA anunciou 2 missões, uma delas era chamada Veritas, tá? Que era uma missão cujo payload era um radar de abertura sintética na banda X, e traduzindo o que é isso? É um radar de alta resolução que seria capaz de fornecer imagens com uma resolução de 1 metro, 3 metros, isso para a atual conjuntura em que você tem resoluções ali da faixa de 30 metros, entendeu? Seria algo fantástico para você poder justamente ter uma capacidade de identificar efetivamente como é que está a estrutura de Vênus, né? E outra missão que seria o seguinte,
a missão chamada de DaVinci Plus, né? Ou DaVinci+, como que seja, né? A DaVinci Plus, ela já seria uma missão diferenciada, ela não é radar, mas ela tinha uma carga útil no qual, aqui do planeta Vênus, viria uma espaçonave, lançaria um balão, uma sonda, entendeu? Essa sonda vai descer pela atmosfera, medindo todas as condições atmosféricas, desde uma altitude aproximadamente de 500 quilômetros até a parte da superfície, né? Então, seria outra missão com esse propósito, né? Na realidade, o que eles queriam medir era justamente as questões de ácido sulfúrico, a concentrações de dióxido de carbono, e principalmente a concentração de sulfuro. Opa, agora me faltou. Bom, tem um outro gás que é um resultado de interações geralmente orgânicas e que geralmente são eliminados. E aí seria para poder buscar uma possibilidade de haver a presença desse gás, porque em outros estudos indicaram que possivelmente as nuvens de Vênus teriam possibilidade de desenvolver algum tipo de vida microbiana pela presença desse tipo de composto, né? Então, a ideia também era estudar isso. Até por conta de uma curiosidade que se tem, né? Eu já falei isso ano passado, que Vênus é o único local no sistema solar onde a gente consegue ficar com uma blusa dessa bacana, um tom de camiseta, entendeu? A cerca de 50 quilômetros de altitude. Nessa altitude, a temperatura é de 25 graus. É como se estivesse em São José dos Campos. A diferença é que lá você está com um ambiente com ácido sulfúrico do lado, né? Entendeu? Então, essa é a única diferença gritante. Mas voltando a essa imagem aqui, ela mostrando a mão assim, naturalmente chateada, pelo seguinte, porque pela primeira vez, tá? E por isso que eu acho legal esse bate-papo com vocês aqui, que é bom que a gente atualize o que está acontecendo, tá? Né? Nessa questão de missões espaciais. Pela primeira vez, segundo os pesquisadores, segundo os cientistas que estão acompanhando esse processo aí lá na LPSS, tá? Que é a primeira vez que a NASA cancela uma missão que já tinha sido designado de recursos, tá? Foi um impacto para a comunidade científica que acompanha todo o estudo focado para Vênus, tá? E como está nesse slide aqui, ela colocou updates from NASA HQ as of November 2022, ou seja, botou ali, olha só, é devido no caso, todo o esforço focado para alimentar a missão Psique, né, ou Psique, me desculpe agora aqui, tá? Que é a missão que tem por objetivo lançar uma sonda em um asteroide que foi identificado entre Marte e Júpiter, mas que é praticamente composto de metal, entendeu? De ferro, tá? Na realidade, é aquele velho assunto da mineração de asteroides, né? Ou seja, alguma força política muito grande, possivelmente, falou o seguinte para a NASA: NASA, pega todos esses recursos que você tem e investe nessa missão para ver mineração de asteroides, entendeu? Isso é que aconteceu. E a NASA, pela primeira vez, para a surpresa da comunidade científica esse ano, ela cancelou os recursos de uma missão inteira, tá? Isso não é comum acontecer, uma vez que a missão já esteja aprovada, designada. Eu conversei essa semana com o professor Paul Barney, que é um dos chefes da parte das iniciativas que trabalham em cima de Vênus, da pesquisa, e ele falou: Márcio, pela primeira vez cancelaram, entendeu? Não existe isso, e espero que não vire uma jurisprudência, tá? Porque havia todo um esforço científico, tá? Para que se tivesse efetivamente uma missão para Vênus com essas características de radar. Até porque é o seguinte, essa missão, como eu falei, é uma missão, ela tem como objetivo mandar um radar de abertura sintética, ou seja, fazer um mapeamento radar na banda X com alta precisão. Uma semana depois do lançamento dessa missão, e já naturalmente já veio uma conversação a respeito disso, a ESA, a Agência Espacial Europeia, ela já tinha designado outra missão chamada Envision, que está sendo conduzida pela Agência Espacial Alemã, tá? Junto com um grupamento de outros cientistas, tá? Então, haviam 2 missões de radar de abertura sintética. Isso seria absurdamente fantástico, tá? Para poder fazer um mapeamento do planeta, um novo mapeamento de alta resolução. A diferença é que a missão Envision, ela, em vez de trabalhar na banda X, em que você tem um comprimento de onda bem pequeno, que dá alta resolução, ela trabalharia numa banda S, que é um comprimento de onda um pouco maior, ou seja, frequência, né, comprimento de onda maior, e tem
não tem a capacidade da alta resolução, mas ele consegue fazer um mapeamento mais global, entendeu? Ou seja, se você depois pegasse uma missão com a outra, você conseguisse fazer, e era o que se esperava, o apanhado das duas missões, na realidade, o que você estaria construindo é um mapeamento fidedigno e detalhado de todo o processo geológico do planeta Vênus, entendeu? Isso seria algo absurdamente fantástico. Eu sei que alguém vai falar assim para mim, pô, professor, mas não poderia ser um sistema ótico? Vênus, ele tem uma característica que ele tem densas nuvens, tá? Ele tem uma camada ali que varia de 30 em diante até cerca de 50 quilômetros, que são nuvens extremamente densas de ácido sulfúrico, de compostos de enxofre, enfim, é uma camada tão extensa de nuvens e tão densa que praticamente a atmosfera de Vênus, ela roda, ela unicamente, tá? Imagina uma massa de ar que a gente está acostumado com frente fria, né? Imagina aquela massa de ar que vem subindo, passa pelo sul do país e deixa a gente congelado aqui, ou então daquela alegria para a gente tomar aquele chocolate quente lá em Campo de Jordão. Mas, na realidade, Vênus tem uma massa inteira, entendeu? Que gira o planeta e ela fica girando em torno do planeta de uma maneira uniforme, tá? Com uma velocidade absurda, tá ok? E praticamente com essa velocidade absurda, em 4 dias ela contorna o planeta inteiro, entendeu? Então, é uma característica muito diferenciada. E essa característica, embora o radar ele tenha a capacidade de ter penetração, certo? O radar ele tem essa característica, é a vantagem que tem no sistema óptico, porque o sistema óptico ele não consegue enxergar. O máximo que nós temos em Vênus, aí eu vou sair dessa figura aqui e vou mostrar outra, tá? O máximo que nós temos de Vênus estão me ouvindo aí? Só para confirmar, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parou? Sim, tudo certo. Legal. Tá? A velocidade está boa? Está dando para acompanhar? Tá. Tudo certo, pode seguir. Então tá bom. Deixa eu mostrar outra imagem aqui que eu já tinha separado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Legal. Vamos lá. Vamos mostrar essa imagem aqui. Tá? Peraí, eu parei. Não era para ter parado o raciocínio. Vamos lá, vamos mostrar. Isso aqui que vocês estão vendo é como é que se diz? É uma foto de Vênus, certo? É uma foto do solo da área de Vênus, entendeu? Do que nós temos na superfície de Vênus. Essa superfície de Vênus, como vocês podem ver aí, essa imagem foi customizada, tá? Essa imagem é de 1982, aproximadamente, tá? De uma das sondas que conseguiu pousar em Vênus, tá? Uma sonda russa. E o que vocês estão vendo é uma atmosfera extremamente densa em cima. Naturalmente, essa imagem ela teve um processamento, tá? Essa imagem ela não era assim. Essa imagem, eu acho que eu não vou ter aqui ela, mas assim, vou ter sim. Peraí. Essa imagem ela estava assim inicialmente, tá? Ela foi chegando, ela chegou na JPL, como ela está aqui em cima, à esquerda, em cima, tá? Cheia de interferências, ela sofreu um processo de processamento até que ela conseguiu ficar com essa característica aqui, tá ok? Que é essa do lado, tá? Então, essa que foi a característica dessa imagem, tá bom? Então, e aqui o que vocês estão vendo na superfície praticamente um sedimento que o pessoal entende como sendo um sedimento basáltico, tá? Que possivelmente pode ter sido derramamento, ou então uma parte condensada de lava, de fluxo de lava que deve ter sido lançado. Enfim, é o que efetivamente nós temos de conhecimento de Vênus, tá? A temperatura aqui são cerca de 400 graus, tá bom? Se você quiser ficar aí, dá para jogar ali fora um ovo frito, entendeu? E comer no chão mesmo, entendeu? Tranquilo, dá para fazer uma fritada. Ou melhor, o ovo nem chega a fritar, né? Vai derreter aí totalmente, né? 400 graus não dá. Não passei no teste da cozinha aqui agora. Mas, enfim, e aí você está, devido a essa densidade de nuvens que você tem em cima, o que você tem praticamente aí é como se você tivesse o peso dessa massa de ar que está em cima de vocês aí, é como se vocês estivessem a 1 quilômetro abaixo d'água, tá? É 6 vezes mais a pressão atmosférica que nós passamos aqui, tá bom? Então, tudo isso, como eu já disse, foi mapeado. Esse aqui é um mapeamento, tá? É uma parte do mapeamento. Na verdade, eu poderia ter mostrado uma outra figura, mas vai ter que ficar nessa aqui mesmo, tá? Esse aqui é um mapeamento que nós temos radar, tá ok? De uma parte, pelo menos, tá? E aqui nós conseguimos identificar, por exemplo, vocês estão vendo uma imagem de muito baixa resolução, uma imagem muito ruim, entendeu?
mas é uma imagem que se tem hoje em dia e que, querendo ou não, você ainda consegue extrair detalhes absurdos, tá? Da superfície de Vênus, né? Voltando àquela missão, antes de eu dar continuidade com essa parte aqui de análise do planeta em si, eu queria colocar o seguinte, aquela missão, tá? A Veritas, ela foi cancelada e, por enquanto, ficou uma lacuna absurda, tá? Em termos de experiência, porque na realidade o que se esperava era que em 2030 nós mandássemos 3 missões, como eu já disse, uma para mapeamento global, que era a Envision, uma para mapeamento local, que é essa Veritas, e outra para mapeamento da atmosfera. E aí criou o lapso de uma, que justamente é na banda X, tá? Então, eu estava até conversando com o William, que é meu orientador aqui, tá bom? Tá bom? Então, eu estava conversando com ele o seguinte, eu tenho feito um trabalho focado com CubeSat radar, tá? E esse trabalho, ele, na realidade, é um trabalho que transcende um pouco o centro espacial, mas é um trabalho que eu estou incorporando na ideia do meu projeto de pós-doc, certo? E eu pensei no seguinte, nesse projeto de um CubeSat radar, eu já consegui estabelecer um parâmetro ali que eu consiga colocar no CubeSat uma banda X, tá? Essas faixas de frequência, tá? Só para ter ideia, você está falando banda X, banda S, Márcio, me dá uma ajuda, deixa eu entender melhor esse negócio aqui, tá? Os sistemas espaciais radar, eles geralmente tem faixas de frequência que são comuns. Ou você trabalha com uma banda X, que é com uma frequência alta, um comprimento de onda curtinho, com uma alta precisão, ou você vai começando a diminuir essa frequência, vai para uma banda S, em que você abre um pouquinho mais, e chega até uma banda L, que vai de 1 a 2 GHz, tá? Onde você tem um comprimento de onda bem largo, tá? E esse comprimento de onda bem largo, o que acontece? Se você tem aqui, por exemplo, uma folha de uma árvore, tá? Esse comprimento é tão largo que quando ele passa, ó, ele não enxerga. Porque para enxergar um objeto, esse objeto precisa estar dentro do limite do comprimento de onda. Então, por exemplo, a banda X, aqui, ó, o comprimento de onda, ela passa, entendeu? Já a banda L, ó, o comprimento de onda é maior, ela contorna o meu objeto e ele não enxerga. Então, hoje em dia, nós temos sistemas espaciais radar da banda L até a banda X. Como não enxerga coisas pequenas, o que acontece? Eu consigo, certo, passar, às vezes, até da própria superfície, estou fazendo uso de tudo aqui, né? Óculos, carteira, daqui a pouco eu peguei até o balde de lixo ali para poder ilustrar. Mas vamos lá. Como passa, entendeu? Às vezes você consegue passar até do chão, entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, a NASA está para lançar agora com a Índia a missão NISAR, que é uma missão com a banda L. A banda L é para quê? Um comprimento de onda tão grande, uma faixa de frequência tão baixa, entendeu? Que ele consegue fazer penetração e consegue ver a umidade abaixo do solo. Só para me divertir aqui, ó, consegue ver a umidade abaixo do solo, entendeu? Então é isso que a gente consegue fazer com uma banda L. E os satélites hoje em dia são assim. A diferença é que com satélites na banda L, ou seja, uma faixa de frequência baixa, ou seja, enfim, o que acontece? Eu preciso ter uma antena muito grande. Então são sistemas espaciais grandes. Mas ao tanto que eu vou reduzindo banda L, banda S, banda X, banda K, a minha antena vai diminuindo e, consequentemente, o meu sistema espacial vai diminuindo. Se vai diminuindo, será que eu consigo colocar no CubeSat? Será que dá para colocar? Porque o satélite radar menor que nós temos atualmente, e mesmo assim já aumentaram o tamanho dele, era 80 quilos da ICI, um radar na banda X. Tá? E a NASA lançou, em 2018, um sistema espacial radar chamado RAINCube, e era um SEISU, era um esporte, um satélite esporte, lançado só que em vez de ter uma carga útil para medir a ionosfera, ele tinha uma carga útil para fazer levantamento no radar, entendeu? E aí eu comecei a me inspirar nesse negócio. Caramba, olha só que bacana. Vamos começar a pensar. Daqui a 10 anos, tá? 7 anos, a NASA vai estar lançando uma missão para Vênus, certo? A NASA não, a ESA, que a NASA acabou de cancelar. A ESA está lançando uma missão com um satélite grande. E se é um satélite grande, naturalmente, a espaçonave que vai estar lançando, ela vai ter espaço para levar mais alguma coisa. Não só vai ter espaço para levar alguma coisa, que
o próprio comitê da missão organizou um workshop agora para abril, maio, maio, que vai ser em Berlim, vai ser um workshop híbrido, tá? Online, presencial, do qual o chefe da missão Envision, ele estará colhendo ideias no workshop para uma missão, ou seja, missões paralelas que vão encaixar ali. Aí eu não perdi tempo, né? Eu falei, bom, vou alterar isso aqui, porque se eu tenho condição de fazer uma, ainda que seja conceitual, uma proposta interessante, em que você coloque um CubeSat, talvez agregado, como carona, como rideshare nessa missão, com a mesma faixa de frequência da missão da NASA que foi cancelada, isso eu soube na terça-feira, pô, seria algo legal, entendeu? Seria algo interessante. Porque aí, a diferença é que, naturalmente, o que acontece com o planeta Vênus? O planeta Vênus, para poder lançar uma missão lá, eu também tenho que estudar essa questão bem detalhada da órbita. Vênus, diferente da Terra, ele não gira dessa forma tão comportada como nós temos, girando ali 24 horas, etc., com 365 dias no ano. Na realidade, Vênus tem, praticamente, ele roda, entendeu? Ele tem tão lentamente e de maneira invertida, tá? O eixo de inclinação dele é praticamente invertido em relação à Terra, mas ele roda tão lentamente que um dia praticamente de um ano, entendeu? É um ano terrestre, praticamente um dia de Vênus. Ele roda muito lento, tá? Então, um satélite CubeSat, ainda mais com uma atmosfera pesada, que naturalmente, por mais que eu esteja mais alto, eu ainda talvez tenha algum efeito de perturbação atmosférica, que é algo que eu preciso estudar com mais tranquilidade, ok? Mais a fundo. Mas eu não consigo levar ele mais que um ano, ok? A princípio em órbita, tá? Um CubeSat realmente dessa magnitude é mais difícil levar mais que um ano, estourando ali 2 anos. Mas ainda assim, já seria algo muito interessante. Só para vocês terem ideia, o período de imaginamento da Magellan, que fez a missão radar, ela levou pouco mais de um ano e pouco, 2 anos, e conseguiu mapear o planeta inteiro. Tá? Então, aí onde vai a lacuna que eu estou tentando trazer desse projeto aqui, dessa pesquisa que eu estou realizando. E por que eu estou compartilhando com vocês de forma de pesquisa? Porque, como eu falei com o professor Willer, a ideia é que seja uma missão completa para Vênus, e nessa missão completa eu vou estar observando, fazendo algumas coisas interessantes. Tá? Primeira coisa, vou estar colocando um processo de engenharia de sistemas desde o início do ciclo de vida até o final, até a fase de descarte. Ou seja, a intenção é fazer um ciclo de vida completo, pré-fase A, entendeu? Fase B, C, D. Claro que quando eu estou falando em fase D, conceitual, tá bom? Essas fases D e E, tá? A fase D é a fase de desenvolvimento, tá? Eu não teria que ter, fase E eu teria de ter desenvolvimento, já não teria, entendeu? Então, não vou ter desenvolvimento a princípio, né? Então, seria uma fase conceitual de desenvolvimento, tá? Mas já seria alguma coisa focada nisso. E uma fase de descarte, que eu teria que efetivamente ter o descarte do sistema espacial. Mas tem a fase E de operação, a fase que a gente vai estar com o sistema voando em si. Ou seja, é uma intenção de desenvolver por meio do processo da engenharia de sistemas, tá? Toda a concepção e operação, efetivamente, de um sistema espacial desse, sendo lançado a partir de uma nave espacial que já estaria indo para lá, efetivamente, tá? E seria todo o conceito de como iria funcionar até, efetivamente, a fase de descarte. Esse seria o primeiro proposta do trabalho que eu estou apresentando para vocês, tá? E, naturalmente, a ideia é tentar encaixar colegas que possam trabalhar nisso aí, nessa área, tá bom? Esse é o primeiro ponto, tá? Aí, a primeira coisa, dentro desse primeiro ponto, talvez alguém pergunte para mim o seguinte, e agora eu estou olhando a hora aqui, já são 14h38, achei que eu não ia conseguir falar nada, já estou falando demais aqui. Já existe alguma missão que fez isso? Sim, existe, tá? A NASA enviou, há algum tempo atrás, a missão chamada MARCO, Mars Exploration CubeSat, seria isso, alguma coisa assim, tá? Mas escreve Marco mesmo, não sei se tem algum Marco aqui, não tem. Marco, acho que é que nem Márcio, é nome em extinção agora, entendeu? É difícil de contar um Marco, um Márcio, entendeu? É mais raro agora. Mas vamos lá. A NASA já fez uma missão dessa, e foi uma missão que foi uma prova de conceito, certo? Que foi uma missão de sucesso, tá? Na qual foi possível lançar um CubeSat
a partir de utilizando o rideshare de uma missão que já estaria indo lá, entendeu? Então, isso já aconteceu e já existem parâmetros para poder colocar isso, entendeu? Como sendo uma referência, tá? Então, o que a gente tem já é uma jurisprudência aí científica, vamos colocar assim nesses termos, tá? De que há a possibilidade de fazer uma missão desse jeito, tá? Então, já seria a primeira coisa, ou seja, eu estou cobrindo a lacuna da faixa de frequência que a NASA essa semana cancelou, tá ok? E eu estou colocando alguma possibilidade de fazer uma medição de alta resolução no planeta Vênus, ainda que com tempo curto, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Bom, outra parte da pesquisa, 2, seria o seguinte, a gente também envolver a questão de processamento de sinal, tá? Existem áreas de Vênus que foram recentemente mapeadas, quando eu falo recentemente, tem menos de 6 meses, tá? Embora a gente já tenha um mapeamento aí de mais de 10 anos de Vênus, coisa de 6 meses atrás, ainda lá na Universidade de Washington University, St. Louis, né? Que uma colega lá de mestrado, ela desenvolveu um projeto, pegou todos o mapa que tinha, que tem esse mapa, né, de Vênus, né, e ela pegou todos os pontos e conseguiu mapear onde teriam vulcões, onde teriam as áreas que potencialmente mostrariam uma atividade geológica, tá? Então, já temos tudo isso mapeado. Temos um material que, inclusive, foi fornecido pela Universidade de St. Louis, né, mostrando quais são um mapeamento radar completo, entendeu? Então, dá para pegar uma imagem dessa e dar uma processada e poder identificar. A NASA fez isso essa semana, tá? Quando eu falo essa semana, ela fez um release dessa, ela informou isso essa semana. Deixa eu compartilhar uma janela com vocês aqui. Uma janela muito legal, vamos lá. Foto. Vou pedir a Liana, que está coordenando. Liana, tá boa a velocidade? Tá tudo certo? Enquanto eu estou abrindo? Tá tudo certo. Tá bom, qualquer coisa você me puxa a orelha. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui rapidamente, que eu acho que eu não separei. Vamos lá. Imagens. Era para estar fácil aqui, não está. Meu Deus do céu. Perdi tempo agora aqui, me desculpe. Tá aqui. Achei. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que na mesma semana em que a NASA mostrou que ela ia cancelar uma missão, foi a mesma semana em que ela chegou e falou o seguinte: pessoal, eu peguei esse material que tinha da Magellan, tá? E descobri o seguinte, tá? Nessa região aqui, tá? Onde vocês estão vendo aqui um quadrado, tá? Eu acho que deve estar chegando, deve ter chegado a imagem agora para vocês aí, tá? Nessa região que está com quadrado, isso está no site da NASA, publicado ontem, tá ok? Ontem mesmo, tá? Tá ok? Vocês vão ver aí a região onde eles fizeram um processamento mais detalhado, tá? Pegaram uma região de vulcões, tá? E perceberam o seguinte: aqui tem uma cratera. Ou seja, tem um buraco efetivamente, tá? Isso é difícil de você avaliar, entendeu? Porque o que acontece? Geralmente, quando você faz uma emissão radar, você tem um retorno espectral que te mostra como é que estaria a condição no entorno do vulcão, entendeu? Você consegue ver diferença, tá? No padrão espectral dos sinais que estão retornando, tá? E aí você consegue identificar onde é que tem vulcão que não tem. E às vezes precisa, para poder confirmar isso, algum ponto onde tem alguma indicação de cratera, tá? E essa semana, ontem, a NASA informou que efetivamente tinha uma cratera aqui nesse ponto, tá? Esse aí é o Mount Mons, que se chama, tá? É uma das montanhas de Vênus, tá? Esse círculo mais claro, essa parte mais clara que vocês estão vendo, é uma região montanhosa, é uma região extremamente alta, se for comparar com as nossas montanhas aqui, tá ok? É uma região bem alta. Enquanto que toda a outra parte de Vênus, ela é muito mais plana, entendeu? Vênus tem uma característica, deixa eu fazer uma observação aqui, que eu antes de eu entrar numa novidade que tem no planeta, que é o seguinte: ele é um planeta que, diferente do nosso, em que você tem placas tectônicas, você tem áreas específicas onde você junta a litosfera e criam placas efetivamente, Vênus é uma placa inteira, tá? A diferença é que se descobriram recentemente, isso eu já tinha apresentado no mês passado, que essas placas, como vocês estão vendo nessas outras imagens aqui, elas são placas, é uma placa inteira, mas toda sedimentada, como se fossem blocos de gelo.
Isso mostra que por baixo de uma litosfera fina, que possivelmente deve ter no máximo 10 quilômetros, tá? Você tem possivelmente uns movimentos ali de magma, talvez, muito intensos, tá? E esses movimentos de magma muito intensos, o que eles ocasionam, tá? Eles fazem com que, em determinados locais, crie uma chamada corona, tá? Coronas são esses coroas, são esses círculos aqui que vocês estão vendo, tem um aqui, tem outro aqui, tá? Aqui, na realidade, aqui é uma cratera especificamente, perdoe, mas tem essa coroa aqui, tá? E tem outras faixas, tá? Onde você indica o seguinte, opa, aqui no meio dessa região circular deve ter tido um transbordamento de algum material interno do planeta, algum tipo de lava, alguma coisa assim. Esse material, ele percorreu, foi escorrendo, criando um padrão circular. Até então que se tinha, mas não que se confirmava, tá? E aí começou a se especular, será que está ativo ou não está? Talvez eu não tenha colocado isso lá atrás. Qual a diferença de entender que o planeta está ativo ou não está? Se nós vemos Marte é um bloco de pedra, entendeu? Marte tem um núcleo parado, praticamente, tá? Não tem a magnetosfera, como nós temos aqui, tá? O núcleo dele parou há muito tempo, isso é uma das coisas que já dificulta criar uma atmosfera em Marte, tá, ok? O pessoal fala tanto em fazer o pessoal fala earthification, né? Enfim, transformar aquilo lá, criar uma atmosfera para Marte, mas no momento que você não tem uma possibilidade de gerar uma atmosfera, fica muito difícil, entendeu? E outro aspecto interessante é que se ele virou um bloco de pedra, é porque tudo parou, mas aqui não. A gente queria entender o que está acontecendo dentro do núcleo ali, ou dentro dessa parte geológica de Vênus, porque se ele tiver atividade geológica, começa a trazer um monte de explicações para a gente por que ele é tão quente, infernal, etc., nós não somos. O que está chegando à conclusão hoje em dia, por meio da observação dessas coronas, inclusive esse foi um fato novo do ano passado para cá, que se descobriu que várias coronas dessas ainda estão se formando no planeta, porque a indicação geológica delas apresentam padrões que mostram que os sedimentos eles estão se afastando, ou seja, então, de certa forma, por mais que a imagem tenha sido feita há 10 anos atrás, eles conseguem estabelecer um algoritmo e identificar que houve algum tipo de deslocamento, ou seja, se a corona está abrindo, é que está tendo o início do sedimento, esse sedimento está fazendo com que se abra, tá? É como se você pegasse uma piscina, né, enfim, jogar um ducha de água no chão, né, e uma mangueira, e essa mangueira você botar na vertical, essa mangueira começar a jogar água, começar a espalhar, fazendo um círculo em volta. Só que aqui eu tenho a condição de lava, tá? Então, isso começou a levantar suspeitas, até que fizeram essa pesquisa, percorreram vários vulcões. Esse aqui, por exemplo, o Idle Mons, era um dos vulcões, uma das montanhas, um pico bem alto, um dos pontos mais altos de Vênus, e que eles fizeram pesquisa, mas não tinham nenhuma cratera. Até que identificaram efetivamente uma cratera na Matt Mons, entendeu? Então, isso tudo é novo, tá? O que está acontecendo. Hoje em dia, descobriram recentemente as coronas que têm, de certa forma, estão de maneira dinâmica, tá? As crateras que estão apresentando sedimentos dinâmicos, tá? E com isso você tem uma perspectiva de efetivamente você ter um movimento geológico ainda ativo. E esse movimento geológico ativo é que estaria explicando possivelmente essa atmosfera absurda de Vênus. O que se especula hoje em dia, com base numa atividade vulcânica, uma atividade planetária geológica ativa, é que possivelmente o que deve estar acontecendo é que em algum momento do processo geológico que se fez a ruptura daquilo que foi o caminho escolhido pela Terra, o caminho escolhido por Vênus, deve ter tido algum processo geológico interno que fez com que explodisse vários tipos de vulcões. Por sinal, Vênus é o planeta no sistema solar onde tem mais vulcões, tem mais de 1000 vulcões espalhados pelo planeta inteiro, tá? E fez com que essa explosão vulcânica de caráter global talvez levasse esse impacto à atmosfera tão grande, trazendo sedimentos de ácido sulfúrico e tudo para a atmosfera, né? Eu deixei essa imagem aqui também para mostrar para vocês que nós temos a cratera Sandel. A cratera Sandel, ela é um dos exemplos interessantes. Aqui nós estamos vendo uma cratera de aproximadamente uns 5 km de largura, e ela é uma das poucas crateras que nós temos em Vênus. Como tem os outros planetas, era esperado que a Vênus, da mesma forma como Mercúrio, que parece um queijo suíço, né, de tanta cratera, ou então a própria Lua, tá? Eu tivesse também bastante cratera em Vênus, mas eu não tenho. Então, duas possibilidades. Ou a atmosfera é muito grande, que consegue
segurar os impactos de pequena grandeza, ou efetivamente toda a atmosfera, toda a litosfera está sendo remodelada rapidamente, ou seja, ela só deve ter talvez alguns milhões de anos, e conseguiu fazer com que a ejeção de material interno do planeta cobrisse as regiões onde nós temos, como é que se diz, algum impacto, né? Eu vou abrir agora uma outra imagem aqui, que é onde dou continuidade à parte da apresentação, que eu estou começando agora a ficar preocupado com a hora. Eu achei que eu estava sem material, meu Deus do céu, agora eu estou vendo que tem bastante coisa para mostrar e está divertido aqui. Vamos lá. Liana, estou dentro do horário, está tudo certo? Você que está coordenando aí? Pode seguir, fica à vontade. Pode seguir, então deixa eu me divertir, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês, tá, ainda bem que só está gravado internamente pelo grupo, não é, Liana? Desculpa, Picô, fala de novo. Essa aula está gravada só para o grupo, né? Não necessariamente. A gente pode discutir e disponibilizar aberto, se você quiser. Se o Willer autorizar e você quiser, tudo bem. Bom, então, para poder deixar aberto, tá? Eu vou mostrar outra coisa aqui. Eu vou mostrar uma referência, mas eu vou mostrar outra então, tá bom? Tá bom. Aqui eu fico mais tranquilo do que acho que o Willer está falando. Pode mostrar, Márcia. A princípio é fechado, né? Não vai disponibilizar para ninguém. Ah, sim, eu pensei que era o contrário. Eu pensei que você queria que deixasse aberto. A princípio, ela é fechada. Então, mas se caso for abrir, eu já estou... Não vamos. Não, então a gente não abre, pode mostrar. Não, eu mostro outra coisa aqui que é parecida, não tem problema, tá bom? Pode ficar tranquilo, deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. Eu vou compartilhar outra tela, tá? Eu vou compartilhar outra tela aqui, que aí fica mais seguro, que aí se quiser mostrar, vocês podem mostrar à vontade. A outra eu não posso compartilhar porque é um projeto, e é um projeto que tem, enfim, tem um NDA em cima dele, que eu não posso mostrar. O que eu estou mostrando para vocês aí é um esporte, um satélite esporte. É um Seizu, tá? Que a NASA fez radar. Essa parte azul que vocês estão vendo, já estão vendo aí já? Já, né? Então, vocês têm um Seizu aí, tá ok? Essa parte azul é onde está o módulo de serviço, onde eu tenho a fonte de alimentação, onde eu tenho, enfim, toda a parte ali estrutural do sistema radar. E essa parte em vermelho é onde está efetivamente a carga útil, ou seja, efetivamente o radar. Tá? Vocês conseguem ver meu mouse, Liana? Estou pedindo para você, porque você que está coordenando, tá? Sim, dá para ver o mouse. A gente consegue ver seu mouse, sim. Ah, legal. Ótimo. Então, o que eu já consegui estudar no projeto que eu estou trabalhando, tá? E isso eu pretendo trazer para o pós-doc para a gente, claro que guardado as devidas proporções e mudanças daquilo que for aplicado para não ser o mesmo projeto, tá bom? Aqui, o que vocês estão vendo nesse cilindro aqui, tá? É aonde uma antena fica embutida, tá? Aqui ocupa um espaço de 1,5 U. Numa classe U, aqui eu tenho 10 centímetros por 10, tá? E aqui eu tenho um pouquinho menos de 10 centímetros, ou seja, 1,5 U é o que você tem nessa antena. Essa antena, quando você decola, ela está toda embutida nesse 1,5 U. Quando o sistema entra em órbita, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Ah, que legal, não está aqui nesse, que legal. Ah, está aqui. Tá? Tem outra forma aqui, ó. Quando esse sistema entra em órbita, essa parte aqui, ela é impulsionada por uma haste interna. Essa haste interna sobe, certo? E começa a abrir um origamezinho aqui, que é uma antena parabólica. Aqui é uma chamada Cassegrain. O que é uma Cassegrain? É uma antena em que você tem um alimentador, sobe até aqui, aí a energia que está aqui, ela volta, bate no disco, no prato da antena parabólica, e se direciona para os alvos, tá? Para a área ser iluminada, tá? Isso é uma antena Cassegrain. Da mesma forma, o sinal eco, quando ele retorna para o radar, ele bate aqui, volta e ele vem para dar entrada aqui no processador. Toda essa outra parte aqui, que equivale daqui para cá, equivale a 2,5 U, tá? Equivale ao processador radar, em que praticamente ele alimenta, tá, uma antena com 22 watts ali, etc. Enfim, ele consegue fazer o processamento e levantamento dos dados. Tá? Eu fiz um estudo bem detalhado sobre esse processo
Essa daqui é a estrutura do projeto RainCube, que foi lançado pela NASA em 2018, tá ok? E eu já descobri várias coisas bastante interessantes, até da raiz do projeto, tá? E eu comecei a criar, já no que eu estou fazendo, adaptações para um satélite um pouquinho mais gordinho que esse, mas que seria capaz de repente, incorporar numa missão Envision dessa, entendeu? E aí que tá, então, a segunda ideia do projeto, tá, dessa pesquisa que a gente está trabalhando aqui, é justamente a gente estudar um pouquinho mais detalhado esses módulos, não só o módulo de serviço, quanto o módulo da carga útil. O módulo de serviço, naturalmente, é uma coisa mais dominada, mas ele é responsável por oferecer a energia necessária para a carga útil. Um sistema radar ele precisa de energia, tá? Sistemas grandes radares precisam até de 1.200 watts. Mas um sistema, por exemplo, desse aqui, ele utiliza 6 watts de potência, tá? Até 22 watts de potência, tá ok? Para poder ser capaz de transmitir um sinal para a Terra e voltar, tá? Então, outra parte da pesquisa seria justamente trabalhar em cima desses módulos para poder gerar efetivamente uma missão, entendeu? Para quando a gente chegasse naquela fase conceitual de desenvolvimento, a gente tivesse capacidade de montar alguma estrutura dessa. Isso aí eu acho que rende um artigo legal com a máquina astronáutica daquela, entendeu? Certo? A terceira parte, já falei, aliás, eu falei da segunda de processamento de sinal, essa terceira seria de modos, efetivamente, e a última parte, que eu acho que é bastante interessante, nessa eu vou precisar de apoio de colegas aí que vão estar engrenando nessa ideia, né, embarcando numa possibilidade dessa, seria, efetivamente, a gente fazer o processo de inserção de órbita, que era uma coisa muito simples. No dia 7 de outubro, quando eu fiz a apresentação aqui ano passado, o Major Pedro, que estava nos assistindo, ele deu uma sugestão bastante interessante. A Magellan, quando ela fez um levantamento radar do planeta Vênus, ela fez um levantamento, como é que se diz? Utilizando uma órbita elíptica. Se o planeta estava aqui, ela fazia uma aproximação e afastava. Aproximação e afastava. E realmente ele tinha razão. Já fiz novos estudos e eu vi que realmente tem que ser algo desse tipo. Mas eu acho que isso tem que ser uma coisa mais detalhada. E por que tem que ser mais detalhada? Primeiro, o planeta vai estar girando muito lento. Eu só vou ter 1 ano de tempo de vida desse satélite. Então, eu vou precisar exatamente fazer com que ele passe nos pontos que são críticos, tá? Nos pontos que são mais interessantes. E isso vai exigir, talvez, um trabalho bem robusto da parte de órbita, tá? Então, o que eu estou pretendendo com isso aí é, no final de um determinado período, que eu ainda não pensei aqui exatamente quanto, mas conseguir apresentar para o William 4 artigos bacanas, fechando o pós-doc e, naturalmente, incorporando colegas aí nesses artigos, tá? Essa que seria a brincadeira legal desse projeto do VenCubeSat, entendeu? VenCubeSat, tá bom? Deixa eu mostrar só mais alguma coisinha aqui, interromper, tá? Como é que tá a velocidade aí, Eliana? Estou 4,57, 14,57, tá bom? Deixa eu ver o que eu posso apresentar mais aqui. Tranquilo. Tá tranquilo? Então já estou terminando, falta pouquinho, tá? Já falei das 4 linhas que vão estar trabalhando em cima disso, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês deixa eu ver o VenSAR. Aqui, VenSAR antena. Esse aqui é da... Beleza. Não estou compartilhando não, vamos lá. Queria compartilhar mais uma imagem com vocês. Vocês veem que dessa vez eu ia apresentar um PowerPoint. Eu comecei a fazer um PowerPoint, mas veio tanta mudança essa semana que aconteceu com a NASA que eu falei, não dá, eu tenho que mostrar a figura e conversar, dizer o que está acontecendo, entendeu? E eu achei mais útil assim, tá? Se me perdoem se não ficou exatamente como vocês imaginavam. Então, a não ser que vocês quisessem ver PowerPoint, tá bom? Esse aqui é uma antena radar, tá ok? Do que era a missão Veritas, tá? Vocês verem que era um sistema bem complexo, diferente daquele que eu estou apresentando, tá? Vocês veem 2 antenas aqui praticamente. Vocês veem uma antena aqui, uma antena planar, seguida de outra antena planar separada, ambas, né? Por 2 hastes aqui. Para que serve isso? Para que essa antena colete dado do terreno de um ângulo e essa aqui colete de outro ângulo. E esses 2 ângulos diferenciados permitam com que eu estabeleça um modelo digital de terreno. Isso eu não vou conseguir fazer, tá? A intenção é que aquele sistema espacial que eu estava mostrando para vocês, que ele tenha a capacidade de, pelo menos, no mínimo, fazer algum mapeamento que uma dessas antenas aqui iria fazer, tá? Então, essa seria uma principal característica, tá? Esse arranjo solar aqui, na realidade, nós estamos substituindo por cerca de 22 células, é o que eu já tenho em mente, tá? 22 células de antena da parte do painel solar.
de modo que eu consiga pelo menos ter cerca de 200 watts de potência. 200 watts eu tenho potência de sobra, entendeu? Até porque a parte ensolarada, né? Ou seja, a energia solar ali, do Vênus, ele é muito rico, tá? Pelo fato da atmosfera ela ser bem densa, entendeu? Então, tem uma refletividade muito grande dos raios solares. Então, por mais que você esteja passando satélite numa área escura, tá? A emissividade é muito grande, tá? Basta dizer que você olha para o céu, né, e você vê o Vênus brilhando absurdamente, tá? Porque aquela camada de nuvens, de ácido sulfúrico, etc., tem uma interação com a parte eletromagnética do feixe da luz, né, que faz com que você tenha uma refletividade muito maior, entendeu? Então, com isso, você vai ter uma alimentação com painel muito grande, tá bom? Bom, já são 15 horas, eu teria talvez mais alguma coisa para falar, mas eu vou dar uma pausa aqui, Leandro, e vou perguntar o seguinte: querem comentar alguma coisa? Vamos dar uma pausa agora? E, de repente, dependendo do que tiver, eu começo a complementar. O que você acha? Legal, vamos sim. Bom, obrigada, Márcio, pelas informações. Acho que bem interessante. Vamos abrir para perguntas, para os comentários. Alguém quer falar? Quem quer começar? Pode falar, Rafael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Márcio. Muito obrigado aí. Boa tarde. Por essas atualizações. Essa semana eu realmente não sabia. Acredito que algumas dessas informações você tem que estar treinado, tem que estar atento mesmo ao setor e nada como uma apresentação dessa para atualizar a gente. Você tinha comentado, professor, no começo da apresentação que nós já mapeamos o planeta Vênus e isso em baixa resolução. Quando você diz baixa resolução, a gente considera o radar SAR? A gente de cara pode desconsiderar o radar óptico? Isso. O mapeamento... Qual seria a faixa de... Não, aí vem dois conceitos diferentes, tá? De mapeamento que foi feito em Vênus, você sabe informar? Então, a faixa de frequência que foi mapeado, ela não foi óptico, tá? Foi radar, foi na banda S, e a banda S, ela vai de 4 a 8 GB, entendeu? Gigahertz, ok? Isso é que... E a banda S, ela tem uma característica que ela não consegue, entendeu, te dar uma resolução muito grande, tá? O máximo que você consegue com a banda S é uma resolução de aproximadamente, máximo, assim, estourando cerca de 6 metros, tá? Mas eu sei que ela não teve esse tipo de resolução, tá? A resolução foi, eu diria que bem menor, entendeu? Tá? Então, foi mais ou menos isso. Eu vou compartilhar aqui, já que você está fazendo essa pergunta, tá? Essa pergunta eu acho que merece uma compartilhamento de tela. Compartilhação é difícil, tá bom? A gente de vez em quando fala umas besteiras assim, não liga não, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que a gravação perdoa, tá? Então vamos ver aqui. Perdoa nada, pior, né? Vocês estão vendo uma tela aí chamada Venus Orbital Data Explorer? Sim. Não. Tá não? A gente está vendo sua fotinha sorrindo. Agora sim. Ainda bem que eu estou sorrindo, né? Que bom. Vamos lá. Não quero me ver de cara feia, tá bom? Só quando o aluno entrega trabalho. Então, o que vocês estão vendo aí é o chamado Venus Orbital Data Explorer, tá? O que nós temos, para responder a tua pergunta mais precisamente, tá? É o seguinte, é um mapeamento geral orbital na banda S, na faixa de frequência radar. Isso aqui não é uma imagem ótica, tá? Isso aqui é o banco de dados que nos foi passado aí pela Washington University em St. Louis, tá ok? Pelo professor Paul Barney, tá? E aqui você consegue, em detalhes, por exemplo, aquele trecho lá, aonde você tem um vulcão, entendeu? Que foram observados, foi exatamente por aqui, entendeu? Nessa faixa aqui. E você vê que eu consigo aumentar, quando eu estou falando em resolução, é até o limite que eu consigo disseminar um ponto do outro. Depois começa a ficar rabisco, tá vendo? Ó? Não sei se você consegue ver o que eu fui dando zoom, dali em diante, ó. Já fica difícil eu conseguir identificar alguma coisa. Você não tem pixel suficiente na imagem, entendeu? Então, o máximo que eu consigo, ó,
é você chegar até determinado ponto que equivale a faixas efetivamente de no máximo 6 metros aqui, 10 metros aproximadamente, tá? De distância de um ponto entre outro, tendo discriminação, tá bom? Isso aqui é uma imagem radar, não é uma imagem ótica não, tá? Isso aqui foi visto embaixo de densas nuvens, entendeu? Então, é o que nós temos aqui hoje em dia, por exemplo, de mapeamento, tá bom? Eu não sei se eu te respondi ou se eu atrapalhei. Sim, respondeu, professor. Perfeito. Tem outra pergunta aí? Alguma coisa para a gente se divertir? Eu estou esperando as perguntas da banca, tá? O William está na banca lá. Então deixa a Isa ligar o áudio que você vai ver só. Rafael, mais alguma pergunta ou comentário? No caso, por ser SAR, a gente considera que houve um casamento de imagens, né? Eu conseguiria fazer esse casamento com bandas diferentes? Talvez seja uma pergunta tão simples, mas não tive tempo. Bom, você está falando... Então, peço até desculpa. Sim, há possibilidade, sim, tá, de você fazer o casamento. Tá? Não, a tua pergunta é ótima. Vamos lá, você pode fazer sim. Hoje em dia, a Thaís está aí de fundo, tá? Ela tem um trabalho aí que ela já pegou imagens junto com o Caio, por exemplo, que faz parte do nosso grupo, já pegou uma imagem ótica e 2 radares, já conseguiu fazer um trabalho em cima disso, entendeu? Você pode pegar imagens óticas e trabalhar em cima delas e fazer o que poderia ser uma fusão, tá? A gente chama isso na parte de processamento de radar de recurso de polarimetria. O que acontece? Você, por exemplo, você pode fazer um imageamento, tá? Com a tua onda eletromagnética, por exemplo, indo na vertical e voltando na vertical. Assim que o atual satélite brasileiro radar faz, o satélite da ICI, ele vai, entendeu? E volta na vertical o sinal. Ou seja, a interação que tiver com o ambiente na vertical vai voltar. Se esse radar estivesse transmitindo na horizontal, olha só, de repente, nem sempre ele vai ter interação com o teu ambiente. Pode ser que não pegue algumas coisas, entendeu? Então, isso é interessante, que a faixa de frequência e a maneira como você manda esse sinal vai interferir no teu processamento da imagem. Então, você tem possibilidade, realmente, por exemplo, mandar sinais verticais. Olha a interação aqui, ó, com o meu solo. E mandar sinais horizontais, que não tem tanta interação em alguns pontos. E aí, você consegue depois pegar uma imagem vertical, uma imagem horizontal, e aí você consegue juntar essas imagens e fazer uma imagem compilada, entendeu? E você pode atribuir cores para essa imagem. Você pode pegar essa imagem aqui, atribuir um red, atribuir um green para essa daqui, e você daqui a pouco tem um padrão RGB. O que acontece é, ao final, uma imagem como essa que você acabou de ver aqui. Uma imagem colorida, em que parece que é uma imagem ótica, mas na realidade é uma imagem radar, entendeu? Uma imagem que te dá uma aproximação da realidade. Londres, em 2018, fizeram um mapeamento de toda a Grã-Bretanha, em 2019, só para você ter ideia, você olha a foto de radar de Londres, da Grã-Bretanha inteira, você vê áreas verdes, bonitas, e são efetivamente as florestas. Mas é o que a gente chama de processo de falsa cor, entendeu? A imagem radar, ela é feia, ela é preta e branca. Mas você junta as imagens, faz esse processo, e aí você consegue ter uma imagem colorida. Esse processo chama polarimetria. Perfeito, tá professor, muito obrigado. Obrigado, Liana. Está mutada, Liana. Agradeci o Rafael e chamei a próxima pergunta. Quem quer falar? Pode falar, Bruno. Oi, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Parabéns aí, Márcio, pela apresentação. Teve umas ótimas sacadas aí para chegar nessa concepção de missão. E eu tenho algumas dúvidas, comentários aí para fazer. Tu já sabe dizer, eu não sei se já foi divulgado, tipo a órbita da missão da ESA, que essa missão iria de rideshare, ela é o quê? Polar, equatorial, alguma coisa nesse sentido? Então, todas as missões que foram para o planeta Vênus, que foi a Magellan e as outras sondas que foram para lá, elas optaram por fazer um mapeamento pegando uma órbita polar, ok?
tá? Vênus é muito parecido com o planeta Terra. A diferença é que realmente a rotação dele é muito lenta, entendeu? Tem uma vantagem de você mandar uma órbita equatorial, sabia? Uma vantagem que você tem seria a persistência em determinados pontos. Mas aí eu te digo o seguinte, você correria o risco praticamente de estar mapeando os mesmos locais quase que o tempo todo. A gente aqui na Terra, o que acontece? O planeta está girando, certo? Então você coloca, por exemplo, um objeto em órbita equatorial, a tua órbita está se deslocando, entendeu? Então, no momento que você faz uma passagem na zênite, ou seja, em cima, né? Você olhando para cima é zênite, né? Então, quer dizer, ele passa na zênite agora, entendeu? E daqui a pouco ele vai estar passando, entendeu? Em outra zênite, certo? Então, a tua órbita vai se deslocando. Como o Vênus se move muito lentamente, se você botar numa órbita inclinada, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ele vai fazer trocentas passadas quase que em cima do mesmo ponto ali, entendeu? Tá? Até ter algum deslocamento. Daí a opção de você fazer órbita polar. Aí você vai perguntar para mim, o que muda? Porque o giro é o mesmo, entendeu? O que acontece é o seguinte, como é que eles fizeram isso? Isso até uma coisa que foi criticada pelo não vou lembrar o nome dele agora, mas por um dos especialistas lá da NASA, que ele botou numa órbita polar, tá? Aí eu não sou totalmente especialista, o William vai me corrigir aqui, ou então vai me bater depois pelo meu comentário, talvez, não sei. A Liana também, enfim, os especialistas em órbita aqui, tá? Vão me matar, tá bom? Mas eu lembro da explicação clara dele, foi o seguinte, ele botou numa órbita polar, mas ele foi ele foi criando derivações artificiais, entendeu? Quando chegava no polo, ele mesmo, entendeu? Dava uma alterada, tá? De modo que não ficasse na dependência, tá? Do planeta em si, do giro do planeta em si, para você dar a posição do zênite, tá bom? Então, é um sistema, a parte do AOX dele, ou seja, o sistema de controle de órbita, tá? De atitude de órbita, ele tinha essa característica de você, artificialmente, você ir fazendo essa alteração que a gente tem na Terra. Então, com isso, a Magellan ela conseguiu mapear o planeta inteiro, tá? Se fosse depender do giro do planeta, ia demorar muito, muito, muito mais tempo, entendeu? Qual é a crítica do cientista da NASA? Que eles não conseguiram estabelecer essa mudança artificial, né, da órbita, né, da polar, ou seja, de fazer essa mudança, né, de maneira precisa. Então, quando você vê o mapeamento, por exemplo, desse que eu estou fazendo aqui de Vênus, esse mapeamento aqui ele não é preciso, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui embaixo interessante, tá? Você deve estar vendo aí na tela uma mancha preta, tá? Essa mancha preta, outra mancha preta aqui, e aí tem vários pontos aqui onde eu tenho gap. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui não é uma mancha preta, mas é uma mancha cinza. O que é essa mancha preta, essa mancha cinza? É que no momento que teve lá no polo uma alteração da órbita para que ele mantivesse a inclinação, mas desse uma defasagem, tá? Foi criando algumas lacunas. Tá? Então, tem muitos pontos em Vênus que não foram mapeados perfeitamente. Tá? Isso aconteceu. E era justamente uma coisa que pretende-se não ter. Então, vou ser sincero, quando eu falei no último tópico, eu falei 4 tópicos aqui de pesquisa. Engenharia de sistemas para todo o processo, tá bom? Eu falei do desenvolvimento da espaçonave em si, eu falei do processamento da parte de sinais de radar e eu falei da parte de astrodinâmica, tá ok? De órbita. Eu acho que precisa ter um estudo bem detalhado para fazer com que você crie uma órbita polar, tá? De maneira sem muito recurso, porque um CubeSat não tem recursos, tá? Para isso, e você consiga gerar, imaginar faixas, entendeu? Sem criar gaps, tá? Que é o que aconteceu com a Magellan. Bom, acho que não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E eu tenho mais uma dúvida. Esses pontos que tu falou, acho que eram 4 pontos que tu tinha mais interesse em magiar. Isso? Se tem um mapa da longitude e latitude desses pontos, eles são perto do Equador, dos polos? Tem. Não, está distribuído no planeta inteiro, tá? Tem uma parte está alguma parte está na faixa central do planeta, onde você tem, deixa eu compartilhar, interromper esse compartilhamento e compartilhar outro,
tá? Uma janela, deixa eu compartilhar uma janela aqui. Poxa, que legal, eu fechei a janela onde estava o desenho, que bacana, aquela foto. Vamos ver se eu puxo ela aqui rapidinho, tá? Vocês estão vendo um monte de coisa aí. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não está aqui, vamos lá. Tá, então, o que vocês estão vendo aí, eu acho que vocês devem estar vendo. Deixa eu ver se está vendo. Não está vendo. Vai compartilhar, deixa eu ver aqui. Compartilhar essa. Compartilhar. Agora vocês devem estar vendo. Estão vendo sim, tá? Então, Só um minutinho. de certa forma, Oi? Tá carregando, só um minutinho. Pelo menos para mim. Tá carregando. Peraí. Né? Não, é que... Para vocês apareceu? Ou tá o Márcio sorrindo? Não, só tá a foto do Márcio só. Puxa, não apareceu. Falta a foto do Márcio, que maldade. Vamos ver aqui, parar a apresentação, interromper. Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar lá. Uma janela. Eu acho que agora vai. Foi. Show. Bom, respondendo para você, quais são as áreas de interesse? As áreas de interesse, elas estão mais focadas na zona equatorial, que é onde você tem as zonas mais altas de Vênus, tá bom? É onde você tem essa faixa branca aqui, pelo menos nessa imagem aqui que você está vendo, tá? Essa seria possivelmente a zona mais de interesse. Só que Vênus tem uma característica curiosa, tem mais de 1000 vulcões espalhados pelo planeta inteiro. E, por acaso, a NASA, essa semana, fez um release, né, de um dos vulcões, porque eles encontraram atividade plena, entendeu? Atividade vulcânica, tá ok? Então, minha intenção, claro que é uma coisa que não dá para dizer assim, quando a gente começando os trabalhos, tá? Dizer exatamente qual seria a área, mas eu acho que as principais áreas seriam as principais áreas onde você tem mais concentração de vulcão. E como eu disse, ano passado, eles fizeram um release, e isso está em tabela de Excel, tá? Com latitude, longitude, de todos, onde estão todos os vulcões. E você tem artigos, já selecionei artigos interessantes, onde você tem mapeado os principais vulcões. Tá? Então, você já tem uma lista de artigos onde você tem esses vulcões e você já tem uma lista mais atualizada que está em banco de dados, entendeu? Então, eu diria que tem material de sobra aí para poder pesquisar, dentre esses possíveis vulcões aí, quais seriam aqueles que possivelmente devem ter mais algum tipo de característica que chame atenção para que você possa passar com o sistema espacial. O que chama atenção, para poder deixar claro para você? Chama atenção são aquelas áreas onde possivelmente tem aquelas coronas ou coroas, entendeu? Onde você possivelmente tem alguma indicação possível de algum derramamento de material sedimentar, entendeu? Então é isso. Onde é que tem derramamento de sedimentos, onde tem alguma indicação disso, é aquele local onde possivelmente eu vou tentar estabelecer a órbita. Isso eu vou precisar da ajuda, naturalmente, de algum colega que, quando a gente estiver mapeando ali, falou, pô, vamos pegar essa latitude, aí vamos fazer uma simulação, tá rodando, não tá? Tá bom, entendeu? Então, alguma coisa assim vai ser divertido. Eu não sei se eu te respondi, mas vamos lá. Respondeu sim. Era bem isso que eu queria saber. Muito obrigado pela resposta. Não. Obrigada, Bruna. Próxima pergunta. Não? Então eu tenho uma perguntinha, mas não é de banca, não. É bem simples, não. Eu queria que você deixasse para a gente, assim, de forma clara, o que é o quê e de que forma se juntam o seu trabalho com o seu pós-doc. Bom. Por que você riu? Depois que não é banca, hein? Caramba, vamos lá. Não, isso não é de banca, pô. Bom, eu, como agora aluno, né, voltando aí para o pós-doc, né, entendeu? Eu vislumbro que o pós-doc ele seja uma especialização, né? Eu acho que eu aprendi com vocês uma determinada área. E na minha trajetória aí, eu tive a oportunidade de trabalhar na concepção de um sistema espacial que foi Lesônia, trabalhei na revisão da Amazônia 1, numa das fases da revisão. Estou trabalhando num projeto de um CubeSat radar, entendeu? Então, tem 3 projetos aí que já estão no currículo, né? E isso me deu ânimo para poder pesquisar mais a fundo alguns detalhes que eu não tive a oportunidade de verificar, entendeu? E o que é mais, assim, interessante, que quando eu falo de especialização no pós-doc, é você começar a mergulhar mais a fundo, por isso que eu selecionei 4 áreas, entendeu? 4 pontos, porque seriam oportunidade também de você
e mais a fundo no desenvolvimento de uma missão completa, no processamento do cenário, etc. Entendeu? Claro que são 4 áreas eu vou ter que focar em alguma coisa, né? Mas são 4 pontos em que você já consegue gerar algum trabalho, entendeu? E eu pensei em dividir isso aí em 4 fases, entendeu? Para você poder trabalhar em cada uma delas separadamente, tá? Então, Oi. Não, pode falar. Não, só para ver se eu entendi. No seu pós-doc, você pretende se aprofundar em cada uma desses 4 pilares, dessas 4 fases. Gostei da tua pergunta, que a tua pergunta vai no seguinte, né? Vamos lá, ou você se aprofunda ou você fala em 4 coisas, né? Isso é legal. É verdade. Tá? Mas, assim, o que eu pretendo na Itália é trazer linha de pesquisa para os colegas também, né? Entendeu? É por isso que eu estou abrindo um pouco mais, né? Eu pretendo focar na segunda linha, que seria o desenvolvimento de um módulo. Então, entendi. Eu mesmo, especificamente, porque uma já está consolidada. O que é projeto de engenharia de sistemas? Engenharia de sistemas é para trazer gente para essa galera começar a mexer com isso, entendeu? O que é a terceira parte que eu tinha colocado, que é processamento de sinais? É trazer um pouquinho também dessa parte, porque eu já mexi, entendeu? Já tenho um pouquinho de carga ali em cima disso. Uhum. A outra parte eu não tenho, e não se teria fôlego para mergulhar, tá? Mas que seria a astrodinâmica, tá? Agora. Por isso, mas eu acho que o nosso grupo tem tudo a ver, entendeu? Então, eu tudo. Acho Oi? Tem tudo. Tudo a ver. Então, tudo, entendeu? Vamos lá. Mas eu descobri, né, que nós somos E2MOC, porque é a engenharia de sistemas, entendeu? Então, o engenharia de sistemas estou eu aqui. Sou representante. Vamos lá. Mas a parte de desenvolvimento, especificamente da espaçonave, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa legal. Eu queria fazer no meu doutorado, não deixaram, porque acharam que não era novidade. Realmente, um doutorado não é novidade. Mas você colocar um radar no CubeSat é um desafio, tá? Entendeu? Só existe uma missão até hoje com o CubeSat radar, que é a RainCube, que voou 2 anos e a própria NASA diz que foi uma missão experimental, tá? Conceitual. Não tem, tá? Não tem. Mas aí você fala, então, será que é vantagem? A NASA ela não descartou ainda, tá? Ela está com outros estudos e a ideia é que se mantenha uma possibilidade dessa. Mas deixa ela fazer primeiro, né? Deixa ela começar esse... Ela já fez entendeu? Não, deixa ela embarcar nessa história e aí você vai indo junto, né? Mas como abriu esse gap aí da banda X para monitorar Vênus, falei, legal, de repente eu acho que dá para colocar uma missão CubeSat lá, justamente seguindo a linha de algo que já foi feito. Entendi. Que foi a missão marco de levar um CubeSat para Marte, entendeu? Uhum. Então eu falei, vamos pegar carona nisso, vamos fazer alguma coisa parecida, entendeu? Então, se você vai responder a tua pergunta de banca, obrigado por você, mas para responder a tua pergunta de banca, eu diria para ti o seguinte, vamos focar no módulo, tá bom? Na espaçonave. Entendi. Porque isso, eu acho que é um ganho que não se tem. E é um ganho que o país não tem, tá? É um ganho que, pelo projeto que eu estou conduzindo de uma outra vertente, né, que eu já disse, que não no ITA, mas é um ganho que a gente está precisando para o país, entendeu? Tá? Porque no momento que você consegue fazer um CubeSat radar, você consegue evoluir mais fácil para um satélite maior, entendeu? Você está, subindo uma escadinha, né? Isso, exatamente. Entendeu? Só que a diferença é que eu estou subindo no TRL bem baixo. Não tá não. Com esse TRL baixo, você consegue chegar num TRL ali daquilo que já se tem no mercado, mas que não se fabrica, tá bom? Entendi. Perfeito, muito obrigada. Que bom. Pode falar, Isa. Agora vem a pergunta da banca. Agora pode tremer. Fala, Isabela. Tudo bem? Tudo bem, Márcio, e o senhor? Tudo bem. Nossa, eu só estou preocupada agora com o que vem de pergunta. Quando você vem, eu já fico preocupada. Não tem. Eu tô meio enferrujada. Acho que o Rafael pode pegar meu posto aí. Eu fiquei com umas dúvidas depois, quando você começou a discutir com os meninos. Você mostrou aquela imagem colorida. Aí você mostrou aquelas áreas lá de lacuna. Aí eu fiquei com a impressão de que era interpolado aquelas áreas. É isso mesmo? Tipo, alguma coisa parecida com interpolação? Deixa eu ver aqui. Não, algumas coisas foram interpoladas, mas a imagem mesmo tem várias imagens de Vênus em que você tem uma lacuna mesmo, tá? Eu não vou ter outra aqui agora, nesse momento, tá? De repente eu posso
ver, entendeu? Vênus, Sara Images, você vê lacunas pretas mesmo, entendeu? Já achei, acabei de achar uma. Olha, que barato. Essa daqui, Vênus, Sar Magellan. Vou mostrar aqui para você. Vou compartilhar agora aqui, vou abrir uma janela fechada, entendeu? Separada, rapidinho, já estou compartilhando. Olha aqui, uma janelinha, olha esse site aqui, ó. Peraí, deve estar carregando aí, né? Foi? Foi. Agora foi. Ah, tá. Aquele mapa bonitinho, colorido, é o que você tem processado ali, realmente com alguma interpolação ou outra, tá ok? Essa é a imagem original. Olha só os gaps que você tem ali, ó. Tem partes pretas, totalmente onde o satélite não passou, entendeu? Tá? Essa imagem está disponível no site astrogeology.usgs.gov. Science for a Changing World, entendeu? Lunar e Planetário Cartográfico Catálogo, ou seja, catálogo, certo? Planetário e lunar. Astropédia, para quem não conhece, tá bom? Tá. Você consegue pegar aí várias imagens, tá, planetárias, e essa daí te mostra exatamente o que conseguiram mapear. Olha quanto gap, entendeu? Tá? E isso preto mesmo é que não foi. O chefe da missão Veritas, quando ele anunciou a missão Veritas, ele mostrou essa imagem e falou, pessoal, olha isso aqui, ó. A gente não quer fazer isso, entendeu? Porque é difícil, entendeu? Mas o problema é que Vênus, ele tem um movimento orbital muito lento, entendeu? A rotação dele é muito lenta, então traz um problema sério para o pessoal, entendeu? Mas é isso. Não sei se essa te responde a tua pergunta aí. Sim, eu fiquei pensando que talvez interpolar... Tipo, o pessoal não usa a imagem interpolada, né? Para extrair informação, essas coisas assim. Porque a parte que é interpolada não é informação real, é um negócio inventado pelo algoritmo. Não, mas em radar você faz isso, sabia? Vou te dizer como. As imagens de radar, muitas vezes... O que é imagem de radar? Como é que é imagem de radar? Você tem o teu radar aqui, ó. Eu adoro pegar alguma coisa, né? O radar está aqui, está imagiando, certo? Ele está mandando a onda dele e ele sempre imageia na diagonal, ou seja, inclinado. Não é que nem um satélite óptico que passa assim, tá? Ele passa desse jeito. Se ele está mandando a onda dele dessa forma, a onda vai, abre, tá? Tem uma parte da onda que atinge uma faixa que a gente chama de near range, ou seja, próximo, e tem uma outra faixa que atinge far range, que é longe, entendeu? Então, toda aquela faixa que se chama SWOT, faixa imagiada, largura, ela retorna em forma de sinal eco que você consegue fazer um mapeamento dessa área aqui, tá? Porém, essa parte de cá e essa parte de cá, essa que está perto e essa que está afastada, elas ficam deformadas. E muitas vezes você perde pixels. Então, o que nós da área de processamento radar fazemos? Preencher, o pessoal do sensoramento remoto do INC faz. Começa a preencher com pixels aqui, você faz interpolações. Então, muitas vezes uma imagem radar que você vê, a lateral dela está toda interpolada, tá? Tá bonitinha, mas a lateral dela está toda interpolada. No meio não, mas na lateral tá. A não ser que você tenha perdido alguma coisa. Vou dar um exemplo do que você perde. Esse aqui é um prédio, tá? Hoje eu estou pegando tudo que tá na minha mão aqui, tá? Esse aqui é o chão, tá bom? O prédio, aí o que acontece? Você vê a onda eletromagnética, ela passa aqui, olha aqui, ó. Ela passou, mas quando ela chegou aqui, ela não passou para o prédio, então cria uma zona de sombra, fica preto aqui. E aí, quando fica preto, o que você faz? Interpola também, entendeu? Se você quiser uma imagem mais definida. E aí você faz interpolação, aí realmente atrás do prédio não é imagem real, tá? Atrás da montanha, às vezes você tem pontos pretos de uma imagem real atrás de uma montanha. Outro dia, uma imagem do Rio de Janeiro, atrás do Cristo Redentor, pô, cadê a Lagoa Rodrigo de Freitas, entendeu? Interpolaram e botaram lá, mas na realidade a imagem não estava lá, entendeu? Estava preto, entendeu? Porque o radar não chegou à onda eletromagnética ali. Que legal. Não interpola de verdade, tá? Tem coisa que não é real. Essa foto que eu compartilhei com você aqui mostra o real, tá? Lá mostra com alguma interpolação, mas ainda assim tem gap, tá ok? Se você chegar nesses pontos exatamente aqui, apesar que tem que ver qual tipo de imagem cartográfica você está colocando, tá? Aquela lá é uma projeção de mercado, tá ok? Então, o que acontece? Olha, aquela parte de cima está preta, não tá? Começa a jogar essa imagem plana aqui numa projeção de mercado, entendeu? Essa parte preta aqui vai diminuir, vai encolher. Entendeu? Então, essa projeção de mercado vai ficar com menos gaps possíveis. Tá bom? Entendi. E aí são artifícios que você vai usando para poder cobrir o gap. Mas o gap existe na imagem de Vênus. O
Galera, eu passei pela primeira prova dela. Vamos lá, vamos à segunda. Eu tô amando essa disputa do pior que pergunta. Eu tô amando essa disputa. O Willer também. A gente quer ver cabeças rolando, sangue. Bora lá, todo mundo. Será que eu só posso fazer um comentário rapidinho com relação à interpolação? Deixa eu ligar a minha câmera. Uma das coisas que a gente está fazendo hoje na Quasar é porque o que acontece? Na Quasar a gente trabalha tanto com multiespectrais quanto por SAR, né? Radar de abertura sintética. E uma das coisas que eu estava com a câmera fechada, eu não vi que estava tudo preto para vocês. Uma das coisas que a gente está fazendo agora, Isa, que inclusive é um negócio que eu e o Kai, a gente quer conversar com você essa semana, é justamente um dos grandes problemas de bandas multiespectrais é a questão de nuvens, né? Então, quando está um dia nublado, o tempo fica encoberto e aquela região não acaba tendo, a gente não consegue coletar as informações. E aí, a gente, por interpolação com SAR, a gente consegue cobrir os espaços que tem as nuvens e, consequentemente, gerar dados, entendeu? Então, a gente interpola as duas coisas. Justamente, a gente trabalha com a fusão de dados já, com radar de abertura sintética, com banda multiespectral, mas a gente faz uma composição falsa, na qual a gente remove as nuvens através de uma interpolação através do SAR. Isso é um negócio que a gente está implementando na Quasar agora. Mas é só um comentário, Isa. E que, inclusive, é um negócio que eu queria... É justamente sobre isso que eu queria falar com você essa semana. Mas é só esse comentário. Depois eu vou fazer a minha pergunta, Márcio. No final eu faço minha pergunta. Não, outra não. Vamos lá. Não, a minha não vai ser difícil. A gente quer... Outra de banca. Vai lá, Isa. Obrigada, Thaís, pelo comentário. Eu queria saber também por que os vulcões são as áreas de principal interesse? Por que tem lá que é tão legal? Você está dizendo o quê? Nesse imaginamento de Vênus ou geral de Marte? Não, no geral. Tipo, por que quando vai explorar Vênus, os vulcões é o que o pessoal quer ver? Ah, então você está falando de Vênus mesmo, né? Por que eu quero nessas áreas específicas? Então, o que precisa saber no caso de Vênus é como está esse processo geológico em Vênus, se é um planeta geologicamente ativo ou não, entendeu? Uma das dúvidas que se tinha até agora, e se tinha como correto, e foi coisa também recente, eu diria para vocês que tem nem 3 meses descobriram, era uma suposição de que o núcleo de Vênus estaria parado da mesma forma como o de Marte. Mas... E por que estão supondo isso? Porque todos os flybys que tiveram sobre Vênus não identificaram magnetosfera. Só que, recentemente, um estudo que foi publicado acho que foi na NMDPI, que foi outra revista planetária, tá, que trabalha com... Enfim, eles identificaram o seguinte: o deslocamento de Vênus um pouco mais próximo do que a Terra em relação ao Sol, mais suscetível ao vento solar, faz com que Vênus, ele cria... Imagina que você joga uma bola dentro d'água, entendeu? Não sai aquele efeito da água e volta, entendeu? E Vênus, ele tem uma característica de ter uma atmosfera com ácida, entendeu? Essa atmosfera ácida, em parceria, vamos colocar assim, com o vento solar, cria uma interação eletromagnética, entendeu? Que faz com que gere um plasma, entendeu? Então, segundo essa pesquisa que saiu, acho que tem nem 3 meses, eu estava acompanhando isso, tá? Descobriram que isso acaba gerando uma magnetosfera induzida, entendeu? Chamada de magnetosfera induzida. Então, Vênus é um planeta hoje em dia que você tem uma magnetosfera de alguma forma. E aí, nessas pesquisas, o último flyby que foi feito foi pela missão que está indo para o Sol, tá? Que já passou por lá, né? Ela vai fazer outra para poder passar mais perto, eu esqueci agora o nome da missão. Mas ela fez essa primeira medição, certo? A JAXA, a Agência Espacial Japonesa, foi que processou esses dados e ela descobriu o seguinte: para haver essa interação induzida do campo eletromagnético, ou enfim, de gerar um campo eletromagnético, deveria ter, de alguma forma, alguma coisa no núcleo em movimento, entendeu? E o pessoal está querendo entender, se o núcleo está em movimento, se você tem uma placa tectônica única, deve ter algum movimento de sedimentos ainda bem ativo no planeta. Se você descobrir que esses sedimentos estão efetivamente ativos, entendeu? Você começa a traçar uma idade geológica, você começa a entender quais foram os processos geológicos que levaram, porque o objetivo no final é que se entenda qual a diferença entre Vênus e Terra. Será que a Terra vai em algum momento se transformar em Vênus?
ou será que ela foi um Vênus na época, mas ela conseguiu dar um equilíbrio, tá? na atmosfera dela? Na atual conjuntura, é impossível, pelo menos cientistas assim afirmam, de você criar uma atmosfera adequada para Vênus, considerando as condições geológicas que ele apresenta. Agora, se caso ele ainda estiver geologicamente ativo, isso pode dar um indício positivo que para daqui a milhões de anos ele se equilibre. Eu não sei se você sabe da parte de geologia, mas, por exemplo, a gente é imprescindível que você tenha vulcões, entendeu? Vulcões, eles acabam dando um equilíbrio na parte térmica do planeta, entendeu? Porque não só tem a parte do equilíbrio interno quanto externo, entendeu? Eu não sei exatamente, eu não sou geologista, tá? Mas eu tenho que estudar um pouquinho isso para poder entender. E eu sei que os vulcões são necessários. O problema é que tem vulcão demais. Com mais de 1000 vulcões no planeta inteiro, você acaba com a atmosfera. Mas se você tiver um processo geologicamente ativo em que você tem o derramamento de sedimentos, mas no momento desse derramamento de sedimentos ele se consolide e você reduz a quantidade de vulcões ativos, entendeu? E aí você começa a dar um equilíbrio na atmosfera. Então é isso que se espera. Tá? Eu não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu achei muito legal. Obrigada. Eu tenho uma última pergunta, eu acho que ela é meio nada a ver. Essas missões que o senhor comentou são todas de... Oi? Essas missões que o senhor comentou são todas de um satélite só, não é? Tem 3 missões, tinham 3 missões até agora para Vênus, em 2031. 2030, 31. Mas aí o pessoal não manda... Oi? O pessoal não manda constelação, nem informação, nem nada disso ainda. Não, eram únicas, independentes, tá bom? Não havia nenhuma delas estava voando. O resultado delas é que a NASA e a ESA estavam se organizando para reunir as informações. Existe um grupo de alto nível chamado VEXAG, que é o Venus Analysis Group, eu não sei o X o que é. Inclusive, eles estão reunidos agora lá no Texas, tá? E eles pegam essas informações de todas as missões e consolidam, tá bom? Então, o VEXAG faz isso, tá? Entendi. Mas não seria a missão, as missões são independentes, os resultados são juntos, são reunidos. Entendi. Mas aí, você acha que está muito longe de começar a mandar constelação ou nunca vai mandar constelação? Não tem nenhuma vantagem em ter uma constelação? Não, praticamente você teria missões independentes, mas assim, se eu for olhar friamente, você teria uma constelação sim, né? Entendeu? Alguns cientistas até chegaram a falar que você teria uma constelação em 2031, que seria 2 satélites, né? 2 missões radar, entendeu? Mas é que geralmente constelação, o que a gente pretende, a gente fala de constelação? Opa, eu vou lançar uma constelação de, sei lá, enfim, de GPS, entendeu? Você tem uma coisa específica. Lá, como são 2 agências separadas, entendeu? Então, não se estava trabalhando dessa forma, estavam considerando missões independentes, mas não deixa de ser uma constelação. É por isso que está tendo tanta reação. Se vocês abrirem no Twitter e colocar Vênus, colocar LPSC, tá? Ou então LPSC 2023, por exemplo, no Twitter, vocês vão ver um monte de coisa lá, Save Veritas, Salve Veritas, sei lá o quê, pelo amor de Deus, a comunidade científica está desesperada porque cancelou uma única possibilidade que você tinha de ter uma constelação. Tem tanta coisa em Marte, gente. Pô, eu não tenho nada contra Marte, não, tá? Mas, pô, Marte, pô, quase da metade do tamanho da Terra, pequenininho, pô, parado, pedra, etc. Qual a possibilidade de você ter milhões de anos? O pessoal está procurando resultados lá, pô, tem toda uma estrutura lá, um engenho de sistemas para você poder verificar se teve sinais de vida. Se teve sinais de Marte, só um pouquinho. Mas não tem, é muito difícil de você fazer alguma coisa lá que traga a vida, né? É mais fácil. Eu vou defender, calma aí, que agora você está ferindo meus sentimentos. Tadinho, eu pensei que você fosse mais saturniano, entendeu? Mas tudo bem, então eu vou parar de falar. Não, meu doutorado foi em Marte, pô. É porque... eu tô apanhando aqui. Olha lá, a gente quer ver cabeça e sangue, ó. É que o sistema de Marte, para os cientistas, ele acaba sendo um sistema muito mais interessante, porque ele é um sistema de 3 corpos. Porque um corpo, ele é muito mais massivo que os outros 2, e porque um corpo é esférico e os outros 2 corpos são absurdamente irregulares, as luas orbitam Marte de forma muito próxima, então é por isso o interesse, não só por isso, mas é por isso também o interesse dos pesquisadores com esse sistema de Marte, só para defender aí a minha ligagem. Pode seguir metendo pau em Marte aí, pode continuar. Tá bom, valeu.
Só para te explicar, eu gosto de lua. Daí, o meu mestrado foi na lua, aí eu subi um degrauzinho, fui para Marte, daí depois subi mais um degrauzinho para aumentando a quantidade de luas e fui para Saturno, entendeu? É por isso. O Saturno na minha vida foi essa escadinha subindo. Então, como eu te conheço de Saturno, então eu pensei que você estivesse por lá, entendeu? Não. Olha o sistema solar aqui, que bacana, né? Olha só, já passamos pela Lua, Marte, aqui, Saturno, entendeu? Não sei onde é que vocês estão. Eu estou numa nave espacial agora aqui, entendeu? Aí, vamos lá. O Willer é o que está melhor entre nós, não vamos tentar competir. O Willer está melhor, o Willer está vendo neve aí do lado, poxa, entendeu? Mas pode seguir aí, pode continuar falando mal de Marte e segue a discussão. Silêncio. Que é o próximo. Pode seguir, Isa. As minhas perguntas eram só essas. Queria só agradecer a você ter me respondido e a apresentação, que eu achei bem legal. Apesar da falta do PowerPoint, eu achei que ficou tipo uma conversa mesmo, eu gostei. Achei legal. Obrigada. Eu pensei que fosse puxar a orelha para o Willer, viu? Eu não ter feito PowerPoint. Eu prometo que eu juro para vocês, eu comecei a fazer um PowerPoint, mas essa semana foi incrível. Outro dia eu estava fazendo PowerPoint, juro, era 1h da manhã. Quando foi 2 horas, começou a mensagem no Twitter, o pessoal metendo malho na NASA, entendeu? Eu falei, o que está acontecendo? Aí que eu entrei em contato com o Barney chegou, olha, Márcio, então acabaram com a missão Vega. Eu falei, não acredito. Aí eu fui entrar em contato com outro, etc. Pô, acabou. Eu falei, meu Deus do céu, isso era 2 horas da manhã. 3 horas da manhã eu estava alterando o abstrato que eu estava mandando para ele, entendeu? Que eu tinha mandado para ele. Entendeu? Então, foi assim, essa semana toda aconteceu. Eu acabei não fazendo o PowerPoint. Não, mas não foi puxar a orelha, não. Mas isso é bom, eu gosto. É bom que a gente melhora. Então, eram esses meus pontos. Mais uma vez, obrigada. Show, obrigado, Isabela. Valeu mesmo. Obrigada, Isa. Acho que até isso quer falar, né? Sim, quero falar. Bom, primeiro, Márcio, obrigada pela apresentação. Concordo com a Isabela, foi extremamente dinâmica e foi muito agradável a forma que você conduziu. Gostei bastante. Eu não tenho comentários, não. A única questão que eu queria dizer é com relação a quais são os próximos passos seus. Porque são 2 frentes, né? Você tem a frente tanto da sua empresa como em si, quanto com relação ao pós-doc. Quais são os próximos passos, por favor? O Willer também quer saber. Oi? O Willer também quer saber. Então, o pós-doc justamente é o passo que eu tenho, que eu quero me firmar ali no Centro Espacial, né, mas de uma forma oficialmente, né, ligada. Atualmente, a minha ligação com o ITA ela é muito volátil, entendeu? Eu sou professor colaborador, não tenho nenhuma ligação oficial com o ITA. É uma maneira que eu quero de fincar uma estaca lá, entendeu? E dizer, opa, eu tô aqui, ó, coloquei a bandeirinha, tá bom? Tá aqui, ó, entendeu? Eu tô aqui, faço parte do grupo também, tá bom? Oficialmente. Então, acho que é uma forma de fixar. E é uma forma de me fixar também no sentido de manter uma disciplina lá, entendeu? Que eu já tenho na graduação. Então, meus próximos passos são me fixar ali no Centro Espacial, tá ok? Efetivamente, tá? Na graduação ali, no E2MOC aqui, entendeu? Essa é a minha intenção e o pós-doc prova isso. Tá? E realmente envidar em termos de esforços aí do que essa empresa que você ajudou a crescer, né? Se não fosse você, não saía, né? Isso eu vou estar sempre botando mérito teu aí, tá bom? Porque eu estava quase matando essa ideia. Tá? Eu fiquei no seu pé, Márcio, e vou ficar para sempre no seu pé. Que começou com o Major Pedro, mas realmente estão nascendo coisas interessantes. Agora mesmo, eu vim para cá a pedido do reitor, entendeu? Então, só que a diferença é que agora eu estou tentando diversificar os braços que eu tenho nessa área de empresa para que eu não fique com tudo, porque eu realmente não quero perder o vínculo que eu tenho ali e quero firmar mais vínculo com o ITA, entendeu? O ITA é que me diverte, é que me dá não que a empresa não me divirta, entendeu? Não é isso, ela me diverte muito, atende a minha necessidade. E na verdade é uma coisa assim, mas o ITA, enfim, eu não quero perder esse vínculo ali não. Então, é isso. Tá? Eu não sei se eu te respondi. Com certeza. Ou seja, meu esforço pós-doc, tá ok? E mantendo, estruturando, tentando agregar gente para conduzir outras coisas e eu ficar um pouco mais tranquilo e conseguir jogar milho para os pombos no final de semana, no sábado, entendeu? Na praça. Tá ótimo. Obrigada. Adorei o plano do final de semana. Pode falar, Will. Agora bem. Cai aí, finge que caiu a ligação. Aí, vai. Imagina, que isso. Eu vou falar rápido, que eu vou ter que sair daqui a pouco. Vai chegar uma comitiva aqui da
a Universidade Católica de Salvador, daí eles pediram para me acompanhar na visita. Então, até o professor já veio aqui falar, já que daqui a pouco a gente vai ter que ir lá subir para arrumar as coisas. Mas eu queria falar rapidinho, Márcio. Eu gostei muito da sua apresentação, parabéns, achei que ficou legal dessa forma. Foi a primeira vez acho que a gente tem uma apresentação desse tipo, assim, fora do convencional. Para esse tipo, como é um tema em aberto, mais de divulgação, né, do que a mostrar um trabalho em si, né, eu achei legal a abordagem, mais um bate-papo, né. É claro, quando você tiver um trabalho, daí você vai ter que usar o PowerPoint, que você tem que mostrar os métodos, mostrar os resultados, daí é outra coisa. Mas desse jeito eu achei que ficou legal. Eu estava pensando, na verdade, né? Você fala de pós-doc, mas talvez nem precisa ser um pós-doc exatamente, porque como você já está como professor colaborador, eu acho que você poderia se credenciar na pós-graduação, né? E daí seria seu projeto de pesquisa, né? E é uma coisa muito ampla, na verdade, é uma que dá para trabalhar todas as áreas que a gente tem aqui no grupo, né? Engenharia de sistemas, mecânica orbital, parte de controle, formação em voo, constelação, enfim, dá para colocar tudo, né? E é legal porque daí outras pessoas daria para entrar junto, né? Daria para você orientar trabalhos em todos os níveis, né? Tanto de iniciação científica, 3G, mestrado, doutorado, e é um tema super legal, né? Então, bem bacana. Então, a gente pode ir pensando nisso, amadurecendo, se vale a pena a gente escrever como um pós-doc, né? Ou se você entraria direto na pós e entraria como um projeto de pesquisa aí para que você vai fazendo. A finalidade, né, é os artigos. Esse que é o fim, é a publicação do artigo. Então, se vai ser pós-doc, se vai ser como professor, enfim, daí não importa, né? Isso é importante às vezes quando a pessoa precisa de bolsa, mas não é seu caso, então o principal aqui é a publicação. Com relação ao trabalho em si, acho que a principal limitação do projeto do satélite, de ser um CubeSat, né, um nanosatélite, satélite pequeno, acho que é a questão da geração de energia elétrica, né? Bom, primeiro, eu queria falar que eu gostei muito, foi praticamente uma aula do que você explicou do sistema radar, das ondas, achei muito legal. Até eu tinha algumas dúvidas com relação a isso, então, obrigado. Com relação ao desenvolvimento do sistema, né, a gente vê o que acontece, né, pelo que eu entendo. O tamanho da antena, ele é proporcional, na verdade, ela é inversamente proporcional à frequência de onda, né? Então, se você aumenta a frequência, você consegue reduzir o tamanho da antena. Por outro lado, a frequência, ela é proporcional ao ganho, que daí o ganho está relacionado com o consumo de energia, né? Então, se você aumentar, trabalhar em frequências mais altas, como você falou, banda X, banda K, você vai exigir um consumo maior. Eu estava preocupado com isso, mas você mostrou um artigo aí, que satélite CubeSat, você falou de que, não me engano, de 6 ou 8 watts de consumo. Bom, se for isso, ótimo, porque é alguma coisa que dá para fazer no CubeSat. E como lá em Vênus você tem fluxo solar constante, basicamente, né? Então não seria, acho que talvez não seja um problema. Então acho que o grande desafio é tentar projetar um sistema que você tenha capacidade de energia, né? De fornecimento de energia para o sistema radar. Um outro problema que a gente talvez tenha que considerar é a questão da degradação, porque a atmosfera é muito intensa. Então aqui, quando você projeta um sistema de potência elétrica, você tem que levar em conta nos cálculos da degradação do material, que envolve vários fatores ambientais e tal. Lá em Vênus, talvez isso seja maior, ou a gente nem conheça, né? Da degradação da atmosfera. Outra coisa. Vocês mostrou dos gaps, né? O que acontece? Por que será que eles fizeram essas manobras, né? Porque a rotação de Vênus é muito lenta, né? Igual você falou. Leva quase um ano para dar uma rotação. Então aqui, quando você coloca um satélite em órbita polar, a Terra está rotacionando. Então você consegue meio que varrer o globo inteiro. Né? Ok. Eu só vou ter que ir lá. Daí depois eu mando o áudio para você, Márcio. Desculpa. Ok, perfeito. Até mais. Tchau. Obrigado, tá? Obrigada, Willer. Desculpa. Mais alguém quer fazer algum comentário?
Liana, não vou também demorar muito, porque eu já estou indo para São José dos Campos, são 3 encerrar. horas de viagem e eu ainda tenho uma palestra para fazer 8 horas da noite, entendeu? Tá legal. Não, então a gente encerra. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, pode entrar em contato com o Márcio, ou na semana que vem a gente conversa de novo. Enfim, vamos nos falando, pessoal. Pode Liana, falar. só mais uma coisinha, uma observação do William ali que eu achei interessante, eu acho que vale a pena o que ele falou, tá? Acabou sendo uma apresentação muito ilustrativa, tá? E realmente o nosso seminário aqui é um seminário acadêmico, tá? Então, por exemplo, o Rafael está chegando agora aqui, Rafael, o que a gente espera desse seminário é que realmente a gente tenha conteúdos acadêmicos que sejam apresentados, tá? Eu acho que é importante essa observação dele, tá ok? Mas o que eu estou apresentando para vocês, no meu caso específico, não é que explica, mas justifica, tá? O início da pesquisa, que efetivamente eu estou agora desenhando, entendeu? Naturalmente, eu fico na dívida de, para o segundo semestre, apresentar alguma coisa no padrão do que geralmente é o do E2MOC aqui, tá bom, Rafael? Você que está chegando agora, tá ok? Mas ele vai acompanhando nas próximas e vai vendo como funciona. Certo? Tá certo. Márcio, Muito mais uma obrigado, vez, pessoal. muito obrigada. Obrigada, pessoal, todo mundo aí pela conversa, foi ótima. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 14 horas, e vamos conversando aí no grupo, nos grupos de WhatsApp ou de forma privada, como for melhor para cada um. Bom final de semana para todo mundo. Sextou. Tchau, tchau. Sextou, Até bora lá, semana que vem. pessoal. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.